Bem, dito isso, eu não botei aqui, tá? Não, botei, tá aqui. O tratamento do diabetes mellito, ele é multidisciplinar, porque ele passa por uma série de medidas, desde a modificação de estilo de vida, aspecto nutricional, passando pela parte medicamentosa e passando pela parte de orientação de enfermagem ao uso correto dos medicamentos, que a gente vai ver isso mais à frente. Bom, tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2 podem ter complicações crônicas. As agudas, são 3 complicações agudas que a gente vai ver. O diabético, tanto tipo 1 tipo 2, qualquer tipo de diabetes, mas em especial o tipo 1 faz cetoacidose diabética, é uma complicação aguda. O tipo 2 faz a síndrome não cetótica, hiperglicêmica e hiperosmolar. É o tipo 2. E todos os dois podem fazer hipoglicemia, que é a complicação aguda que a gente vai ver mais à frente. Ok? Em termos de complicação crônica, todo e qualquer diabético pode fazer, mas é muito mais comum você ver uma complicação crônica no diabetes tipo 2. Por quê, gente? O diabetes tipo 1, nós identificamos rápido a doença, porque esse eu não preciso rastrear a população vem até a gente. A criança tem diabetes, descompensa, faz a cetoacidose diabética, geralmente por pós-infecção, e vai para a emergência. E lá a gente detecta a doença, então ela já começa a ser acompanhada e tratada desde cedo. E dificilmente, como o paciente depende de insulina, ele vai esquecer o tratamento, ele não vai aderir. Então é um paciente que pode sim fazer a complicação crônica, mas é muito mais difícil. Tá? Geralmente é quando ele não consegue, lá na frente a doença começa a realmente se tornar resistente, inclusive a própria insulina que está sendo administrada, ele vai tendo que aumentar a dose, aí pode acontecer. Mas as complicações crônicas são muito mais comuns no diabetes tipo 2. Primeiro porque o paciente não sabe que está diabético, então ele já chega para a gente com a lesão de órgão-alvo presente. Segundo, que é um paciente que tem muita dificuldade de modificar o seu estilo de vida. E por que tem dificuldade? Porque como ele não sabia que estava doente, ele não vai aceitar, às vezes, com 50, 60 anos, que você restrinja ou faça algumas modificações para que ele passe a fazer o que é o correto. É muito complicado. Então, é muito mais comum ao diabético tipo 2 as complicações crônicas, que são categorizadas como micro e macrovascular. Só que macrovascular, gente, é o AVC e o infarto. Então, a microvascular tem a retinopatia diabética, que a gente vai ver mais à frente. Só que qual é o problema? Ela é a principal complicação, mas não é a única. Paciente diabético acelera processo de catarata, acelera processo de glaucoma e acelera processo de ceratopatia, que é úlcera de córnea. Então, a retinopatia é a mais conhecida porque é a mais temida. Tá? Até porque gera cegueira irreversível. Mas todas elas causam cegueira. Então, a catarata, os idosos sofrem muito com catarata. E o cara que é diabético traz muito para... antecipa a doença. A catarata se mostra muito antes do que deveria aparecer se ele não fosse diabético. Idem o glaucoma. Então, são problemas que o paciente precisa fazer a revisão anual, a gente vai ver qual é o prazo estabelecido. O paciente diabético cicatriza mal, vocês mesmos já falaram isso. Só que ele tem uma circulação deficiente. Então, tendo a circulação deficiente, ele pode fazer a úlcera diabética, que é de difícil tratamento por conta da característica de perfusão do paciente, e o temido pé diabético, que é a lesão que abre porta para a infecção. Aí ele pode fazer osteomielite e necessidade de amputação de membro por conta disso. E é um dos alvos da enfermagem, isso aqui. Mas ele também faz artropatia de Charcot. E, cada vez mais, a artropatia de Charcot está ganhando espaço. Né? A Marinha vai perguntar sobre isso. Então, a artropatia de Charcot é uma deformidade dos pés que impede o paciente de usar calçado. O paciente diabético pode andar descalço, gente? Na verdade, assim, a resposta é, não deve. Porque poder ele pode, mas ele aumenta a chance de lesão,
não sente a lesão e aquilo vira um problema. Então, é recomendado que ele não ande descalço. A recomendação que nós damos, não ande descalço. Esse paciente não calça sapato. E aí, como é que fica? Ocorre deformidade dos dedos, ele perde a concavidade do pé, porque ele cria uma deformidade que o pé encosta todo no chão. Eu vou mostrar a foto depois. E isso gera um problema. Ah, mas aí tem que mandar fazer sapato especial. Tem. Facinho, né? Barato, chega em qualquer loja e fala assim, eu queria um sapato para artropatia de Charcot. O cara, eu tenho um modelo que foi lançado agora, qual é o número? Na Shopee, né? Então, assim, é uma dificuldade a mais que o paciente enfrenta quando ele faz a artropatia de Charcot. A nefropatia diabética é a principal causa de insuficiência renal crônica e que leva geralmente o paciente para diálise. Sabendo disso, quanto antes nós descobrirmos, melhor falando, a lesão renal, melhor. Ok? Aí a Marinha pergunta para vocês qual é a detecção laboratorial, segundo Brunner e Sudart, que mostra a lesão precoce do paciente, a lesão renal precoce do paciente diabético. Bom, temos uma questão envolvendo a glicosúria. Exame de urina que detecta o quê? Glicose na urina. O problema é que daqui a pouco a gente vai ver que o marco na glicemia de jejum, o marco para diabetes é a partir de 126 de glicemia de jejum. É o marco diagnóstico. Só que a glicose só vai ser excretada na urina a partir de 200 de glicemia. Antes disso, o rim não coloca para fora. E aí você tem uma glicosúria negativa em pacientes já diabéticos. E esse é o problema. O que salva a gente? Embora ele não libere a glicose, quando é filtrada, traz junto a albumina. A albumina é proteína essencial, não pode sair na urina. Mas como ela acaba sendo filtrada pela força osmótica da glicose, a glicose é reabsorvida pelos receptores, mas a albumina não. E aí a albumina vai parar na urina. E você começa a detectar traços de albumina na urina. Gente, qualquer exame, elementos anormais de sedimentos, EAS, apareceu lá traços de albumina, tem que olhar. Ou tem alguma infecção nível renal, ou tem alguma alteração acontecendo no rim, porque a albumina não é para sair em urina. E essa, olha o nome, microalbuminúria, eu detecto nesse intervalo de tempo que a glicosúria está dando negativa. Aí a Marinha pergunta, qual é o marcador precoce de lesão renal e que identifica o início do processo? Microalbuminúria. Deu para entender isso, gente? Isso é questão de prova. Tá? E dentro desse marco, nós temos a neuropatia como um problema que também o paciente enfrenta. Aí a gente geralmente fala da neuropatia periférica, porque ela é a mais comum. O paciente perde sensibilidade, tem alteração, né, de resposta neuronal, aí começa a fazer formigamento. E dentro desse processo da neuropatia, a periférica é a mais comum, mas não é a única. E aí tem que ter atenção na prova da Marinha, porque você tem a neuropatia, tá, autonômica, que a doença pode afetar o sistema nervoso simpático e parasimpático, e aí é muito mais grave. E tem a neuropatia sudomotora. Tem outras, tá? As 3 mais importantes são aquelas ali. E tem a neuropatia sudomotora. Sudomotora, já ouviram falar? Sudomotora. Sudomotora é a perda da capacidade do paciente produzir suor da cintura para baixo. Ele deixa de suar da cintura para baixo. E o suor é um ponto importante para a questão até de hidratação de pele. Paciente que não sua resseca a pele muito rápido. O marco da neuropatia sudomotora é o fato do paciente ficar com os pés todos ressecados. E pé ressecado é porta para úlcera e pé diabético. Tanto que existe um teste, que eu não vou falar qual, para não confundir vocês, porque não é da bibliografia da Marinha, tá?
Mas existe um teste para a gente perceber se o paciente está ou não fazendo a produção de suor nos pés. Parênteses, para não deixar sem informação, neuroped. Tá? Mas a neuropatia sudomotora é um dos pontos de observação que o enfermeiro tem que fazer na avaliação do exame físico do paciente diabético. Até aqui tudo bem, gente? Ok? E ainda tem a infecção como qualquer problema, que o paciente diabético, se pega uma infecção, tem muita dificuldade de tratar. Dependendo do sítio da infecção, por exemplo, o paciente diabético teve uma pneumonia. Aí o médico calcula a dose do antibiótico pelo peso do paciente, só que ele tem que lembrar que o paciente circula mal em capilar. E o pulmão é rico em quê? Em capilar. Aí ele não consegue atingir a concentração mínima inibitória do germe. Aí daqui a pouco o germe fica resistente ao antibiótico. É uma praga. Então a infecção é um problema a mais do paciente diabético. E por isso, quando ele faz infecção e osteomielite, porque a osteomielite já é difícil de tratar, né, pela questão vascular, no paciente diabético é mais difícil ainda. E por isso, às vezes, evolui para uma necessidade de amputação. Deu para entender o resumão? Ok? Beleza. Eu prefiro fazer assim do que fazer particionado em que vocês não conseguem interligar os raciocínios. Bem, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. O tipo 1 chega para a gente. O tipo 2 eu tenho que rastrear. Então, a recomendação do Caderno de Atenção Básica 36 é que rastreie a população. Tá? E aí ele traz a lista das pessoas que terão que rastrear diabetes, a recomendação. Então, ele diz o seguinte, ó, toda e qualquer pessoa com excesso de peso e mais um desses fatores aqui embaixo deverão fazer rastreamento para diabetes. Então, sobrepeso e história de pai ou mãe com diabetes tem que fazer rastreamento. Excesso de peso, sobrepeso e mais hipertensão arterial, mesmo que esteja controlada com antihipertensivo, tem que fazer rastreamento para diabetes. Excesso de peso, sobrepeso e qualquer alteração de colesterol, triglicerídeo, tem que fazer rastreamento para diabetes. Acantose nígricans, o que é isso? Escurecimento da pele em áreas de dobra. Pescoço, axila, cotovelo, virilha, joelho. Marco de doenças, de algumas doenças endócrinas. Diabetes é uma delas. Aí eu vou rastrear. Gente, se eu tenho um paciente em sobrepeso, e sobrepeso, com mais um desses fatores, eu preciso rastrear. Se o cara for obeso, eu rastreio. Ok? Eu já tenho que rastrear. Síndrome do ovário policístico e sobrepeso, tem que rastrear. História de diabetes gestacional, o recém-nascido com mais de 4 quilos, ou foi alimentado com fermento, ou tem excesso de glicose. E é por isso que a gente rastreia o paciente. História de doença cardiovascular. Ah, já sofri uma angina, um episódio de angina. Estou um pouquinho gordinho, né? Ah, vai rastrear para diabetes. Inatividade física. Por exemplo, eu, Valdemir, estou em excesso de peso, sobrepeso. Não pela minha dieta, porque eu bebo álcool de vez em quando, gente. É por causa da minha altura. Se eu fosse mais alto, eu não estaria em sobrepeso. Uma vez eu falei isso para o enfermeiro e nitidamente eu buguei ele. Né? Porque eu entrei, eu tenho que lhe perguntar, estou vendo aí que o senhor está em sobrepeso, né, o seu MC. Eu falei, sim, estou, é por causa da minha altura. Aí ele, oi? Porque repara, se eu tivesse o peso que eu tenho, mas eu tivesse 1,90, eu não estaria em sobrepeso. Aí, nitidamente, eu buguei o pobre, cara. Depois eu comecei a rir e falei, estou brincando, filho, continua. Olha aqui. Inatividade física. Hipertensão. Já tenho 2 fatores, e aí eu tenho que rastrear diabetes sempre que é possível. Anualmente
colho o sangue, vejo como está a glicemia e a gente acompanha. Tá? Embora eu não tenha história familiar de diabetes, graças a Deus, na família. Eu tenho um irmão que é diabético, mas ele é meio irmão. E aí a mãe dele, que era o outro casamento do meu pai, tinha diabetes. Meu pai não era diabético e minha mãe não é diabética. Tá? Bem, excesso de peso mais um daqueles fatores. Ou qualquer pessoa acima de 45 anos, independente de se tem ou não fator de risco, tem que rastrear diabetes. Então, por exemplo, cheguei na casa dos 50, você tem que perder peso. Tenho. Tem que parar de beber, mais ou menos. Tem que mudar seu hábito de vida, seu estilo de vida. Eu vou ter que rastrear diabetes de qualquer maneira, porque a partir de 45, bateu aqui, já, tá ficando velho, tá? Né? Mulher, geralmente, com 20 já fala que tá velha, né? Tô velha. Cara, quando chegar com 45, vai entrar em pânico, porque, né, se Deus quiser, vai chegar, e quando chegar, não tem jeito, gente. Tem que rastrear. Né? Melhor fase da vida. Risco cardiovascular moderado. Lembra de Framingham? Baixo risco. Baixo risco não precisa. Mas bateu no moderado, já precisa. Aí a Marinha, espírito sem luz. É um espírito sem luz que veste branco. Olha que interessante. Porque normalmente quando a gente fala do espírito sem luz, a gente fala que ele veste preto, né? E o espírito de luz veste branco. Esse é um protótipo que criaram nos filmes, nas novelas e tal. O cara veste a farda branca e tenta fazer maldade e ri da maldade que ele fez. Aí ele bota na prova lá a frase: o paciente com risco cardiovascular alto tem que rastrear para diabetes, segundo o Caderno de Atenção Básica 36. Verdadeiro ou falso? Repara que onde é que está a maldade? Se o cara te diz que eu tenho que rastrear o moderado, é óbvio que se o cara está no alto, ele tem que ser rastreado, gente. O caderno não precisa falar do alto, ele já fala que o moderado já entra na lista. Então, se o cara deu alto risco, ele tem que rastrear. Entenderam a maldade? É porque ele não precisa especificar o alto, porque se ele já falou que o risco cardiovascular moderado tu já rastreia, é óbvio que o alto vai rastrear também. E a maldade está aí. Então, cuidado com isso na prova. Tá certo? Cara, que mostrengo é esse aqui? Calma, eu vou explicar. Diagnóstico de diabetes. Eu poderia botar a tabela aqui para vocês decorarem. Mas é aquilo que eu falo, eu gosto que vocês entendam. Para desmontar as armadilhas, porque aqui tem armadilha. Então, vamos lá. São 4 exames que podem diagnosticar o diabetes, segundo o Caderno de Atenção Básica 36. Glicemia de jejum mais utilizado. Teste de tolerância oral à glicose com sobrecarga de 75 gramas, após 2 horas. Hemoglobina glicada e glicemia casual. São os 4 testes. A glicemia de jejum é o mais utilizado, jejum de 8 a 12 horas. E o diagnóstico de diabetes é na casa de 126, ou seja, a glicemia em jejum, depois de 8 a 12 horas de jejum, bateu em 126 ou mais, você já atende ao requisito de diabetes. Aí o Ministério recomenda que você repita o exame, aí ele sugere que possa fazer a hemoglobina glicada ou o teste de tolerância oral à glicose com sobrecarga de 75 gramas, só para fazer um teste diferente. Mas, a princípio, você está na faixa do diabetes. Tá? Então, marco diagnóstico na glicemia de jejum. Valor, 126. A Marinha pergunta isso, gente, o valor. Tá? Porém, temos uma faixa perigosa. Lá na hipertensão, o hipertenso limítrofe, olha como eu falei agora, hein? O hipertenso limítrofe, mas ele não era hipertenso, não. Tá? Ótima, normal e limítrofe. O limítrofe, estrategicamente, ele é tratado como já sendo hipertenso. Por quê? Porque a estatística mostra que se o cara ficar no limítrofe muito tempo, ele vai ter a hipertensão. E aí, o Ministério recomenda que ele seja tratado com o mesmo vigor de um hipertenso. Tanto que tem médicos
que entram com medicamentos antipertensivos, mais leves, mas entram já com o cara no limítrofe, dependendo do que ele vê de história. Tá? Aqui também tem isso. É estratégico, gente. O valor diagnóstico é 126 para glicemia de jejum. Mas existe uma linha de referência de 110, inclusive, a 125, em que esse paciente é chamado de glicemia alterada. A glicemia alterada, ele é diabético? Não. Diabético só quando ele chegar a 126. Mas de 110 a 125, ele é tratado como um possível diabético, porque a estatística mostra que se o cara ficar muito tempo aqui, ele vai desenvolver a doença. E aqui nós tratamos com o mesmo vigor do diabético, tanto que tem médico que entra com antidiabético oral aqui, para tirar o cara dessa faixa. Deu para entender isso? Ele não é diabético. A Marinha vai colocar que o cara na glicemia alterada é diabético. Apresenta sinais de sintomas. Não. Ele só tem a glicemia elevada, mostrando uma resistência insulínica já vigente. Tá? Mas ele não é considerado diabético. Mas ele é tratado estrategicamente como se fosse. Deu para entender isso? E o valor normal, do outro lado, abaixo de 110. Aí eu preciso fazer a interferência. Por quê? Vamos lá. O que eu estou dizendo aqui em relação à glicemia de jejum? Uma linha do tempo de glicemia, de 126, inclusive, em diante, diabetes. Ok? De 110, inclusive, até 125, glicemia alterada. Não é diabético, mas se ficar, vai ter. Ok? E abaixo de 110, ou seja, de 109 para baixo, normal. Onde é que está a armadilha? Quando vocês fazem glicemia de jejum em qualquer laboratório, qual é o valor de referência da glicose? 99. A maioria dos laboratórios é 99. E ali, quando passa de 99, o laboratório emite um alerta. Ó, cuidado. Faixa elevada, correndo o risco de diabetes. Por que isso foi feito? Ser humano é assim. Lembra do estágio de hipertensão? Agora vamos falar do diabetes. Fiz a glicemia de jejum. Bateu 105. 105 está normal. Só que eu sei que a partir de 110, ele entra numa faixa perigosa, que é a faixa que se ele entrar e ficar, lá na frente ele vai ter a doença. Porque a tendência é ir aumentando a resistência. E ele mostra que tem essa capacidade. E aí, nesse momento, você fala para ele, olha, cuidado, porque 105 está normal. Mas daqui a pouco você pode entrar numa faixa que não é legal. Então, eu preciso que você mude o estilo de vida. Vai mudar? Não, está normal. Para que eu vou mudar? Está normal ainda. Vou deixar para mudar quando eu entrar na faixa. Não é assim o ser humano? Aí, a OMS, em consenso com os países signatários e estrategicamente com as sociedades de diabetes, em especial dos Estados Unidos, que é a referência mundial, falou assim, vamos fazer o seguinte, os laboratórios, vamos criar uma faixa estratégica e vamos diminuir esse valor da glicemia normal e considerá-la como 99, porque quando bateu 100, já liga o alerta. Então é estratégico. No exame de sangue que você faz no laboratório, viu 99. Faixa normal, 99. Passou de 100, o laboratório tem uns que botam gráfico, tem uns que botam observação. Ó, presta atenção, hein? Ô safado, vai ter diabetes. Aí já chama atenção lá, para você ter o cuidado. Mas para a prova da Marinha, qual é o valor normal de glicose? Abaixo de 110.
Deu para entender isso, gente? Porque isto é pergunta de prova e isso muda gabarito. Porque a Marinha sabe do 99. E o enfermeiro que faz a prova joga lá a informação para criar armadilha. E ri. Ah, eles vão errar. Tá? Deu para entender a glicemia de jejum e os seus valores referenciais? O teste de tolerância à glicose com sobrecarga de 75 gramas de glicose em 2 horas funciona assim. Isso aqui é pré-natal. Quem tem filho já faz o exame, já sabe como é que funciona, né? Líquido com sabor que dizem que é muito gostoso, né? Que marca a pessoa pro resto da vida, né? Toda vez que eu falo do exame, né? Quem já tomou fala, cara, é piada sem graça essa. Então, olha aqui. Como é que funciona? Chega em jejum e já colhe sangue. Aí eu já tenho a referência em jejum. Toma a sobrecarga de 75 gramas e 2 horas depois avalio de novo. Como eu dei glicose, eu não posso ter o mesmo patamar da de jejum. Então o patamar sobe e passa a ser referência para diagnóstico de diabetes maior ou igual a 200. Então, na glicemia pelo teste de tolerância oral à glicose, TTG, nós temos 200 como marco de diagnóstico de diabetes. Também tem que saber, porque como tem a ver também com pré-natal, eles podem perguntar, inclusive, pela parte obstétrica. Tá? Só que na parte obstétrica tem outras demandas que a Luciana conversa com vocês, que aí depende da literatura. Mas aqui, pelo Caderno de Atenção Básica 36, eles focam muito nisso. Tá? E a partir desse valor, ele cria uma faixa que tem o mesmo significado da de cima, a faixa estratégica, em que, se o paciente ficar muito tempo aqui, ele vai ter o problema. E aí a glicemia, se bater de 140, inclusive, até 199, ele é chamado de tolerância diminuída à glicose. E é o pessoal que, se ficar nessa faixa, vai desenvolver diabetes. Então, também é tratado com o mesmo vigor. Quando é grávida, aí tem os cuidados relativos à questão da glicemia. Tá? Então, teste de tolerância à glicose, maior ou igual a 200, confirmou. De 140 a 199, tolerância diminuída à glicose. E abaixo de 140, normal. Deu para entender? Ficou mais claro assim? Eu acho melhor entender do que a tabela que te mostra no ICRU e depois vem um texto explicando tudo isso que eu estou falando aqui. Tá? Eu acho que fica mais prático. Isso. Ela fez um comentário aqui pertinente, mas aí eu vou fazer o adendo. Nós temos 2 miligramas. Ela comentou o seguinte, ó, a colocação dela foi a seguinte: na tabela que o Ministério apresenta, ele bota a glicemia alterada maior que 110, ele não bota maior ou igual. Mas no texto, ele fala maior ou igual a 110. Lembra que eu comentei que houve um erro numa das versões e que tinham outros erros. Você já pegou um deles. Tá? Mas no texto ele corrige a informação. Ele diz que é maior ou igual a 110. Tá? Gente, foi esses 2 exames? Porque os outros são mais fáceis. Porque não tem... Aqui o que chama atenção são essas 2 faixas estratégicas. Os outros não vão ter essa faixa. Aí é mais fácil.